Saudações, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Mário Fontinelli e mais uma vez estamos aqui representando a Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, Japão, e junto com os colaboradores aqui na sala virtual, por ordem da telinha aqui, estamos com a Clarice, lá no Brasil, o Antônio Leite, nos Estados Unidos, a Lia também e a Nilce no Brasil. Aqui no Japão estamos com a Eliane, estamos com a Marta, com a Luísa, a Sayuri. Temos outros amigos colaboradores que mais tarde, aos pouquinhos, vão entrando aqui na sala. Quero agradecer também ao nosso amigo João Pedro Mioto. É um colaborador nosso também, ele está sempre divulgando nossos trabalhos em outras páginas de divulgação da doutrina espírita. A proposta de hoje é continuarmos com as nossas apresentações. E nós vamos, então, iniciar a apresentação de hoje. Eu vou compartilhar aqui a tela com a gente. Acredito que já esteja visível para vocês aí, né? Então, dando sequência nas nossas apresentações, que nós nos propusemos a fazer, nós vamos continuar hoje falando de alguns opúsculos, de algumas obras menores em volume, mas não menos importante no seu conteúdo. Nós vamos começar pelo que é o Espiritismo, que foi lançada, né, publicada em 20 de agosto de 59, 1859. Nós temos também o Espiritismo na sua mais simples expressão, publicada em 1º de janeiro de 1862, e o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, em abril de 64. Nós estamos tentando ser o mais didático possível e cronológicos, para que a gente não confunda, né, as datas, porque são muitas datas, são muitos lançamentos, como a gente costuma brincar sempre, que é bem diferente a gente estar no tempo de Kardec e ver essas obras serem lançadas obra após obra, acompanhar todo aquele processo. Hoje nós temos um volume de livros que muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. Então, o trabalho também que estamos desenvolvendo é uma forma de apresentar de uma forma mais didática e cronológica na medida do possível. Porque nós vamos ver que esses opúsculos eles foram lançados em anos um pouco diferentes, inclusive até após algumas obras que a gente ainda não abordou. O próprio resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas foi publicado praticamente junto com a primeira edição do Evangelho, que se chamava Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, o qual a gente ainda não fez a apresentação. Então, falaremos desses livros aqui, livretos, opúsculos, para citar essas obras, como eu falei anteriormente. Pequenas no volume, mas não em conteúdo. Nós consideramos as 5 obras fundamentais, que a gente já conhece, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Esses opúsculos aqui, eles também são de extrema importância, como a gente vai notar ao longo da apresentação. Na Revista Espírita, de julho de 1859, o Kardec ele vai anunciar a obra O que é o Espiritismo. Introdução ao conhecimento do mundo invisível dos espíritos, contendo os princípios fundamentais da doutrina espírita e a resposta a algumas objeções prejudiciais. Por Allan Kardec, autor do livro O Livro dos Espíritos e diretor da Revista Espírita. Esse foi o anúncio que foi publicado na revista em julho de 59. A publicação se deu no mês seguinte, em 20 de agosto de 1859. Nós temos aqui os anos de publicação de todas as edições de O que é o Espiritismo durante o período da codificação, que vai da primeira até a oitava, entre os anos de 59 a 68, com exceção da quinta edição, que nós não temos o ano correto
porque a folha de rosto do livro ele não trouxe a data, então fica difícil a gente saber. Mas é mais ou menos isso. Durante a nossa pesquisa também, a gente percebeu que, conforme a edição definitiva, né, em francês, da obra O que é o Espiritismo, conforme publicada originalmente por Kardec, a gente considera como a terceira. Por quê? Porque ela foi revisada e incorporou as últimas correções e acréscimos feitos por Kardec antes da sua morte. As outras obras, as outras edições, né, foram sendo apenas reeditadas. Então, não teve não tem muita coisa para a gente discutir com relação a isso. Porque quando nós comparamos as primeiras edições, a primeira e a segunda edição, a gente vai ver que realmente há umas diferenças e o Kardec fez isso a vida toda, né, sempre melhorando a obra. Mas com relação a esses opúsculos, nós não temos muitos pormenores, né, para a gente entrar. Uma coisa curiosa, que nós inclusive discutimos entre nós aqui, é sobre o título do livro. É uma pergunta, é uma afirmativa, o que que é? Eu trouxe isso daqui com dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista, quando você pega a edição original, Qu'est-ce que l'espiritisme, em francês, sem a interrogação ou sem pontuação nenhuma, só o título, a gente fica em dúvida, como falou a Clarice no outro estudo, né, Clarice? Ela falou, não, quando a gente começa o quê, né, já significa, né, uma pergunta, na é verdade, né, tanto numa língua como na outra. Então, você quer falar alguma coisa, Clarice? Não, é porque assim, no meu parco conhecimento de francês, o qu'est-ce que c'est já é pergunta em francês. Não sei se alguém mais já estudou francês, E o próprio português, né? Então, mas o ó, qu'est-ce que c'est é. quando a gente lê aqui, né, o título em francês, Qu'est-ce que l'espiritisme, pode parecer uma pergunta à primeira vista. Daqui é só um ponto de vista, tá? Né? Pode parecer uma pergunta à primeira vista, mas no contexto de Allan Kardec, ele é mais uma afirmação pedagógica ou uma introdução explicativa e não uma interrogação direta. A construção qu'est-ce que, em francês, qu'est-ce que c'est, embora literalmente traduza o que é usada por Kardec para apresentar e definir o espiritismo de forma clara e didática, como uma resposta antecipada à curiosidade ou às dúvidas do público. No caso deste livro, o título reflete o objetivo da obra: explicar o que o espiritismo é, suas bases, princípios e implicações em vez de questioná-lo. Neste sentido, é mais uma afirmativa no sentido de eis o que é o espiritismo, do que uma pergunta aberta. Isso daqui é um ponto de vista, tá? Vamos ver um outro ponto de vista. Ainda sobre o título deste livro, nós pegamos aqui a edição original, no preâmbulo, já no final do preâmbulo, nós temos um parágrafo, e ele tá assim. Eu vou poupar vocês do meu francês, e eu já trouxe aqui a tradução para responder agora e brevemente à pergunta formulada no título deste livreto, diremos que aí ele vai dar o conceito, né, final, que o Espiritismo, né, é uma ciência de observação, e aí ele vai trazer o conceito. Eu acredito que muita gente se baseia no que ele colocou aqui para falar que é uma afirmativa, olha, que é uma pergunta, né? Para responder agora e brevemente à pergunta formulada. Então, o que que o autor do livro está dizendo é que é uma pergunta. Concordam? A gente pode, né, dar uma interpretação dela. Bem, qual é a conclusão que humildemente eu cheguei? É uma coisa e outra. Porque se a gente for olhar para a obra de Kardec, ela é toda didática, né? Mas ao mesmo tempo que ele está fazendo uma afirmativa, ele está justificando, ele está explicando o que é dentro do livro. Eu acredito que não tenha problema nenhum da gente falar que é uma pergunta e também não tem problema nenhum de falar que é uma afirmativa. Porque senão a gente vai enveredar, né?
por uma estrada meio que ingrata. A gente acaba discutindo coisas que não têm tanta importância assim, pelo menos no meu ponto de vista. Então, conhecendo Kardec, a gente sabe que ele está realmente fazendo uma afirmativa, mas para quem está lendo o livro pela primeira vez, a pessoa está em busca de resposta. Bem, resumindo, eu fiquei então com as duas posições. Você acha que é uma pergunta? É uma pergunta. Se você acha que é uma resposta, aliás, uma afirmativa, é uma afirmativa. E está tudo certo. Eu trouxe também aqui o índice, né, das matérias, para também falar uma coisa que é muito importante. Na original, né, na língua francesa, na publicação original, Kardec não iria colocar uma biografia própria. Então, no livro O que é o Espiritismo, não consta no original a biografia de Allan Kardec. Porém, com o passar do tempo, como o que é o Espiritismo ele tem uma fundamental importância na apresentação, eu acredito que os tradutores tiveram a mesma intuição que nós tivemos aqui. Quando nós nos propusemos a apresentar as obras de Kardec, nós paramos e falamos, não, nós temos que fazer, nem que seja uma breve biografia de Kardec, né? Então, nós apresentamos a primeira apresentação, uma breve biografia de Rivaio e Kardec. Eu acredito que é imbuído nesse sentimento que colocaram a biografia de Kardec na introdução do livro, que é o Espiritismo. E eu achei muito bom, porque precisamos conhecer Kardec. Porém, com as pesquisas que temos já em andamento, desde alguns anos atrás, com documentos novos surgindo, nós começamos a perceber que essa biografia, que é de Henri Sauce, que foi contemporâneo, amigo de Kardec, ela está eivada de alguns equívocos, né? Imprecisões. Não é que está errada, são imprecisões, que agora a gente pode conhecer melhor quem foi realmente Rivaio, a partir dessas fontes primárias, porque não é tirada da cabeça de alguém, porque eu já ouvi algumas pessoas falarem, não, eu fico com a biografia do fulano, não, eu fico com a biografia de cicrano. Nós temos que lembrar que isso é uma forma dogmática de pensar, porque nós não temos um livro sagrado que foi escrito que a gente não pode questionar. Nós temos, inclusive, uma biografia que, com o avanço das pesquisas, nós podemos, sim, diante de fontes primárias, questionar e trazer a verdade à tona, recolocando e reorganizando as informações. Kardec não tinha pudor nenhum nas revisões de suas obras abandonar ideias antigas, por mais bem estruturadas que estivessem, para que ele ficasse de uma forma não só perto da verdade relativa a nós, mas perto também da forma didática de apresentar. Então, nós também temos que ter essa consciência e essa coerência quando a gente vai analisar traduções. Porque quem traduz, eu não traduzo, eu fico imaginando a dificuldade que é um trabalho de tradução. É um trabalho muito árduo, que requer muito estudo, e então, longe de nós criticar qualquer tipo de tradução. Elas estão aí feitas com o mais requinte rigor da parte de todos esses tradutores, que são trabalhos que nós devemos agradecer e exaltar. Agora, cabe a nós também de fazer as nossas avaliações. Então, nós temos aqui o índice das matérias, nós temos, então, 3 capítulos. O primeiro capítulo é trazido o primeiro, o segundo e o terceiro diálogo. O primeiro diálogo com o crítico, o segundo diálogo com o cético e o terceiro diálogo com o padre. Outro dia eu estava até aqui em forma com um pouco de humor, mais verdadeiro, que eu falei que logo quando eu conheci esse livro, eu achava que realmente ele tinha entrevistado, né,
um crítico, um cético e um padre. Ao longo da apresentação, nós vamos ver que esses diálogos, muitos deles resistiram, foram transcritos na Revista Espírita, publicados, aliás, desculpem, na Revista Espírita, e depois transcrito de uma forma didática por Kardec. Então, aquele critério, né, e aquele trabalho de pedagogo de Rivaio se manifestando na obra espírita, como ele era didático. Então, ele vai trazer para cada diálogo um aspecto que nós vamos abordar. Então, nós temos aqui o primeiro capítulo desses diálogos. O segundo capítulo são noções elementares de espiritismo, as observações preliminares, e o capítulo terceiro, solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E aí ele vai falar de vários assuntos aqui. Já entrando, apresentando a obra, eu já vou me utilizar do próprio início da obra, né? O preâmbulo, o prefácio. E Kardec fala que os grifos são meus, tá? Os grifos são nossos, não está no original grifado. Mas a gente fez questão de grifar algumas coisas para a gente prestar bem atenção. As pessoas que só têm conhecimento superficial do espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas questões cuja solução podiam, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado dele. Porém, o tempo e muitas vezes a vontade lhes faltam para se entregarem a observações seguidas. Antes de empreenderem essa tarefa, muitos desejam saber, pelo menos, do que se trata e se vale a pena ocupar-se com tal coisa. Por isso, achamos útil apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas que nos são diariamente dirigidas. Isto será para o leitor uma primeira iniciação e para nós tempo ganho sobre o que tínhamos de gastar a repetir constantemente a mesma coisa. Então, aqui, as principais perguntas que nos são diariamente dirigidas. Como eram dirigidas a Kardec? Através das cartas, que eram enviadas para a Sociedade de Parisiense de Estudos Espíritas, onde ele ia classificando por assunto e ele ia respondendo às mesmas, quando era pertinente, na própria Revista Espírita, através de algumas matérias. E isso serve para nós também. Quantas pessoas não chegam para a gente e perguntam por que isso? Por que aquilo? Por que várias questões. E às vezes a gente realmente fica repetindo, repetindo. E o Kardec, ele pensando nisso, ele vai juntar tudo numa obra que é o Espiritismo de uma forma bem sintética. Continuando. Aqui ele vai explicar, né, sob a forma de diálogos. O primeiro capítulo deste volume encerra respostas às observações mais comumente feitas por aqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina. E, bem assim, a refutação dos principais argumentos dos seus contraditores. Desta forma, nos pareceu a mais conveniente por não ter a aridez dogmática. É interessante quando ele coloca, né, que ele fala, nos pareceu mais conveniente por não ter a aridez da dogmática. O que é dogmática? O que ele quer se referir? Qual é a característica de uma pessoa dogmática? A gente pode citar algumas aqui. Crença que a sua visão de mundo é a verdade absoluta, não é? Resistência a mudar de ideia, tendência a polarizar debates, sejam eles políticos, científicos, religiosos, aceitação como verdade de algo como absoluto, sem espaço para discussões, para reflexões, para troca de informações. E, finalmente, a capacidade de demonstrar algo de forma autoritária. Ou seja, a lógica não entrou aqui em momento nenhum, não é verdade? Então, o que o Kardec propõe? Propõe que sejam analisadas as questões, uma a uma, discutida com bases
discutida com exemplos e discutida à luz da lógica. E quando a gente fala lógica, da própria ciência, da própria filosofia, sendo demonstrada com a ajuda da ciência. Não é dizer apenas eu creio nisso, então isso é verdade, né? Isso eu não sei porque é assim, mas eu acredito que é. Isso não tem fundamento, né? Isso realmente é um pensamento dogmático. Continuando o preâmbulo, ele vai falar que no segundo capítulo, damos uma exposição sumária das partes da ciência prática experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução teórica completa, o observador novato deve fixar a sua atenção para poder julgar com conhecimento de causa. É aproximadamente um resumo de O Livro dos Médiuns. Isso daqui é interessante, porque quando ele publica a primeira e a segunda edição, o Livro dos Médiuns não estava pronto. Nós tínhamos o quê? Instrução prática, que era o livro dos médiuns ainda em qual é a palavra que a gente está? Como embrião ali, né? Por isso que ele fala, é, na falta de uma instrução teórica completa, né? Ele vai trazer, então, para o observador novato, poder julgar com conhecimento de causa. Então, já nessa edição aqui, já nas novas publicações, já o livro dos médios já é publicado, então por isso que ele escreve já o livro dos médios, que já é mais completo, mas ele não vai trazer todo aquele volume de informação, mas ele vai trazer os principais pontos para que a pessoa tenha pelo menos um rigor, né, para analisar essas comunicações. E ele coloca aqui como se fosse um resumo do livro dos médios. As objeções nascem quase sempre das ideias falsas das ideias falsas feitas a priori sobre aquilo que não se conhece bem. Não é verdade? A gente não conhece bem e a gente começa a ter as objeções. Retificar essas ideias é prevenir as objeções. Tal é o fim desse pequeno trabalho. Já no terceiro capítulo, publicamos um resumo de O Livro dos Espíritos, com a solução pela doutrina espírita de certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, que diariamente são propostos e aos quais nenhuma filosofia deu ainda resposta satisfatória. Procure resolvê-los por qualquer outra teoria, sem a chave que nos fornece o Espiritismo. Comparem suas respostas com as dadas por este e digam quais são as mais lógicas, quais as que melhor satisfazem a razão. Kardec lançando um desafio aqui, né? Então, não apenas critique, mas conheça o que você vai criticar. Use a razão, use a lógica, comparando essas respostas com as dadas, com as respostas que nós já temos, com as dadas por esse opúsculo, né? E digam quais são as mais lógicas, quais as que melhor satisfazem a razão. Estes resumos não somente são úteis aos principiantes, que neles poderão, em pouco tempo e com pouca despesa, que é um livro menor, mais barato, beber as noções mais essenciais da doutrina espírita, senão também aos adeptos, pois lhes fornecem os meios para responderem às primeiras objeções que não deixarão de lhes apresentar. E, além disso, por encontrarem reunidos em quadro restrito e sob um mesmo ponto de vista, os princípios que devem sempre estar presentes à sua memória. Olha, veja bem, os grifos são nossos justamente por causa disso. Esse livro não é dirigido só para aquele que quer conhecer o principiante, é inclusive para nós, aos adeptos da doutrina espírita. Porque assim como chegavam as perguntas para Kardec, não chega para nós, hoje ainda, as pessoas querendo se informar sobre o que é o espiritismo, se a gente não sabe, a gente acha o que é, a gente está repassando, né, um fake news aí. Então, e assim, já bem formulado, a gente estudando,
é uma forma de apresentar a doutrina espírita de uma forma mais clara, mais didática, mais sintética, e isso serve também para o nosso aprendizado e conhecimento. Para responder desde já e sumariamente à pergunta formulada no título deste opúsculo, é o título, né, o que é o Espiritismo, diremos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Aí, se alguém perguntar o que é espiritismo, você vai falar esse conceito aqui. Mas o Kardec falou: eu vou fazer um resumo. Podemos defini-lo assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Nós vamos lembrar a importância do estudo desse livro quando a gente vai ao livro dos médiuns, na primeira parte, em Noções Preliminares, no capítulo 3º, intitulado Método, quando o Kardec, depois de ele aconselhar e falar sobre conhecer qualquer ciência, a importância de estudar essa ciência com seriedade. Se eu não me engano, agora são 35 itens que contém esse capítulo. E já lá no final desses itens, eu retirei essa passagem aqui. Kardec vai falar: para aqueles que desejarem adquirir esses conhecimentos, que ele se refere nos itens anteriores, sobre o conhecimento da doutrina espírita, como uma ciência, como uma filosofia, aqueles que desejarem adquirir esses conhecimentos preliminares através das nossas obras, aconselhamos a seguinte ordem. Primeiro, o que é o Espiritismo? Pelas razões já expostas no preâmbulo, porque é um resumo dos dois primeiros livros, que são a base, porque uma trata da teoria e da outra da prática. Em segundo lugar, o livro dos Espíritos, porque aí você vai aprofundar esses conceitos teóricos. O livro dos Médiuns, que é a experimentação, e a Revista Espírita. Bem, ele só tinha publicado até aqui, né, esses livros, mas ele coloca uma ordem, e aí a gente vê a importância desse livro, que tem muito, quando muito, 100 páginas. Aí você tem que descontar umas 30 da biografia de Kardec ali, né? Não dá nem, dá umas 60, 70 páginas, mas de uma profundidade que muitas vezes as nossas questões estão ali dentro. Então, vamos passar para o próximo opúsculo, que é o Espiritismo em sua mais simples expressão. Ele foi lançado, publicado em 1º de janeiro de 1862. Essa obra apresenta histórico do Espiritismo, um resumo do ensino dos espíritos e as máximas extraídas dos ensinos dos espíritos. E esse opúsculo aqui é menor ainda em volume, mas tem tudo isso aí. Tem o histórico, tem o resumo do ensino, tem as máximas extraídas dos ensinos dos espíritos. Nós vamos ver, agora observar a importância dessas obras. Na Revista Espírita, dezembro de 1861, o Kardec vai publicar o seguinte, com relação ao Espiritismo em sua mais simples expressão. Brochura destinada a popularizar os elementos da doutrina espírita. Será vendida a 25 centavos. Refutação das críticas contra o Espiritismo, do ponto de vista do materialismo, da ciência
e da religião. Esta última parte terá todos os desenvolvimentos necessários. Conterá a resposta à brochura do padre Marroso. Não vou entrar em muitos detalhes, é uma questão que esse padre ele faz duras críticas à doutrina espírita e a Kardec. Ele responde depois de muito tempo, ele não responde em seguida, ele faz uma primeira publicação como resposta a esse padre, é, e depois ele tem uma segunda carta, não que ele envie, ele faz a publicação através da Revista Espírita. Isso também tem, essas refutações, ele também tem dentro dessa obra. Várias outras obras, das quais uma de importância mais ou menos igual como volume a O Livro dos Espíritos, serão publicadas no decorrer de 1862. Bem, aqui encerra essa pequena nota com relação a, ao Espiritismo em sua mais simples expressão. Tem um asterisco aí, porque, na verdade, o Kardec ele anuncia uma publicação no decorrer de 1862 de uma obra grande. Só que nenhuma obra desse porte foi publicada, na verdade, né? O Evangelho, por exemplo, segundo o Espiritismo, só seria lançado em 64. O Céu e o Inferno em 65 e a Gênesis em 68. Bem, é muito compreensível, né? Porque o Kardec ele tinha um volume de informações, mas que ele sabiamente foi administrando de uma forma pedagógica, de uma forma didática, e provavelmente ele tinha em mente, mas ele deve ter mudado de ideia. Daqui é só só para justificar essa última frase dessa nota. Nós vamos ter mais uma nota, já em janeiro de 62, que diz: o objetivo dessa publicação, que foi quando ela foi publicada já, né, em janeiro de 62, é dar, num panorama muito sucinto, um histórico do Espiritismo e uma ideia suficiente da doutrina dos espíritos, a fim de que se lhe possa compreender o objetivo moral e filosófico. Pela clareza e simplicidade do estilo, procuramos pô-la ao alcance de todas as inteligências. Contamos com o zelo de todos os verdadeiros espíritas para ajudarem a sua propagação. Começa a perceber que a ideia do Kardec é popularizar no sentido não de vulgarizar. Aliás, de usar essas palavras no sentido próprio delas, né? Vulgarizar no sentido de dar mais acesso a todas as pessoas, não só monetariamente falando, mas até mesmo com volume de informações, porque nós convenhamos. Você pegar um livro como o Livro dos Espíritos, para ter uma compreensão de todas aquelas perguntas, todas aquelas respostas, é diferente de você ter uma nota, uma obra introdutória. Ele faz isso com o que é o Espiritismo, mais tarde ele lança justamente essa outra, esse outro opúsculo, né, que é o Espiritismo em sua mais simples expressão. E nós vamos seguir aqui observando os artigos que são lançados na Revista Espírita a respeito das obras, desses opúsculos. Em abril de 62, no artigo Bibliografia, nós temos o seguinte: o Espiritismo, na sua mais simples expressão, do qual foram vendidos cerca de 10 mil exemplares, está sendo reimpresso com várias correções importantes. Sabemos que já está traduzido em alemão, em russo, em polonês. Concitamos os tradutores a se sujeitarem ao texto da nova edição, que ele está lançando agora uma edição corrigida. Então, ele pede para que façam as correções nas traduções com essa nova publicação. Recebemos de Viena, Áustria, a tradução alemã, publicada naquela cidade, onde se forma uma sociedade espírita, sob o auspício da de Paris. Então, você percebe que a ideia do Kardec deu certo, né? O que que ele faz? Hoje em dia, vamos fazer uma analogia, eu vou me atrever a fazer uma analogia. Hoje nós fazemos publicações como essa aqui,
numa rede social de grande alcance, mas muitas vezes são vídeos que têm 1 hora de duração. E aí a gente faz o quê? Faz recortes menores, né? Como o Rios, aquelas apresentações menores, abordando um tema mais sucinto. É isso que Kardec pensou, a tecnologia que Kardec utilizou para a época, né? Fazendo uma pequena analogia aqui. Em março de 1863, no artigo chamado, no artigo intitulado A Luta entre o Passado e o Futuro, eu retirei esse trecho que ele fala: quando fizemos a pequena brochura, o Espiritismo na sua expressão mais simples, perguntamos aos nossos guias espirituais que efeito ela produziria. Responderam-nos, abre aspas, produzirá um efeito que não esperas. Isto é, teus adversários ficarão furiosos de ver uma publicação destinada por seu baixíssimo preço a espalhar-se na massa e penetrar em toda parte. Já te foi anunciado um grande desdobramento de hostilidade. Tua brochura será o sinal. Não te preocupas. Não te preocupes. Já conheces o fim. Eles se irritam em face da dificuldade de refutar teus argumentos. Fecha aspas, né? Já que é assim, dizemos nós, essa brochura que deve. Só um pouquinho, que aqui tem um erro tem um erro de edição aqui. Fecha aspas aqui, né? Não te preocupes, já conheces o fim, eles se irritam em face da dificuldade de refutar teus argumentos. Já que é assim, dizemos nós, essa brochura que deveria ser vendida a 25 centavos, sê-lo-á por 2 sols. Ou seja, o Kardec fala, já que é assim, então vamos baratear mais o custo para ter mais saída. Esse 2 sols aqui é a antiga moeda de cobre ou de níquel, que corresponderia a cerca de 5 centavos do franco francês. Aqui é só uma notinha. Olha que genial, né? Então, o Kardec fala, já que é para fazer, então vamos fazer numa escala, vamos baixar o preço e vender mais. Continuando aqui ainda com os artigos da Revista Espírita, em março de 1864, nós temos o seguinte: mas nenhuma dessas obras está ainda traduzida em italiano. E mesmo que estivessem, sua extensão seria um obstáculo a muita gente que as quisesse abordar. O próprio autor sentiu esta dificuldade, razão porque resumiu a parte essencial de O Livro dos Espíritos no opúsculo intitulado O Espiritismo na sua expressão mais simples, o qual foi traduzido em nossa língua e publicado em Turim. Pode dizer-se que essa tradução deu a volta em toda a península, tendo sido vendido um grande número de exemplares em todas as cidades da Itália. É uma comunicação que ele recebe, né, de um correspondente na Itália, falando justamente, né, dessa divulgação. E olha como já estava rodando ali na Itália, né? Julho de 1864. Mas daqui eu tinha que colocar porque é uma curiosidade, né? Extrato do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, uma publicação de 23 de setembro de 1863. Esse artigo vai para julho, né, de 64, na Revista Espírita, publicado por Kardec. Constatamos com satisfação que a ideia espírita faz sensíveis progressos no Rio de Janeiro, onde conta expressivo número de representantes fervorosos e devotados. A pequena brochura, O Espiritismo na sua expressão mais simples, publicada em português, muito contribuiu para ali espalhar os verdadeiros princípios da doutrina. Julho de 1864, ainda na mesma Revista Espírita. Edição em língua russa é o título da publicação. Impresso em Leipzig, Bourbain e Hermann, Paris, Ledoyen, Palais Royal, Didier e companhia, 35. Aqui é só para falar que, né, saiu essa edição em língua russa, aí estão os dados
endereço da impressão, do responsável, que é o Didier, e o custo dessa obra. Então, você vê que esses opúsculos, principalmente o Espiritismo na sua expressão, na sua mais simples expressão, ela foi traduzida em várias línguas. E já naquele começo, ali, mais de 10.000 edições. Então, foi um sucesso a ideia que Kardec teve. E hoje nos chega como um grande patrimônio que a gente muitas vezes nem conhece. E pelo fato de serem obras menores em volume, como eu falei desde o começo, mas não menor em informações e conhecimentos, às vezes a gente despreza, né? Às vezes a gente chega na casa espírita e a pessoa já dá um livro que nem é de Kardec. Estuda aí, conhece o Espiritismo através desse romance. É, a ideia seria melhor se a gente seguisse o conselho que está no livro dos médiuns. Apresentasse o que é o Espiritismo, apresentasse o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, apresentasse o resumo das leis dos fenômenos espíritas, que é o opúsculo que a gente vai ver agora a seguir. Foi lançado, eu sempre falo lançado e corrijo eu mesmo depois, né? Publicado, que não é a mesma, na verdade. A questão só de uso. Resumo das leis dos fenômenos espíritos, publicado em abril de 1864. Seu lançamento coincide com o da imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo também é lançado em 64. Aparece em abril, em 1864, esse resumo das leis dos fenômenos espíritas, como um artigo da Revista Espírita, em tamanho reduzido, 23 itens numerados, formados de um ou mais parágrafos, só adquirindo a sua feição definitiva em 1865, no ano seguinte, com o lançamento da segunda edição, que aí passou a ter 42 itens numerados. Então, essa brochura, ela inicialmente, ela foi lançada, era um artigo da Revista Espírita de abril de 64. O Kardec traz alguns itens, resumidamente, 23 itens numerados. Cada item tem um ou mais parágrafos. E, finalmente, a segunda edição, mas com 42 itens no mesmo formato. Conforme a palavra de Kardec, que isso também está, né, na introdução desse opúsculo. Essa instrução é feita visando, sobretudo, pessoas que nenhuma noção possuam do espiritismo e as quais sequer uma ideia sucinta em poucas palavras. Nos grupos ou de reuniões espíritas, onde se acham assistentes novatos, ela pode servir utilmente de preâmbulo às sessões, conforme as necessidades. Então, um grupo de estudo, um grupo de sessão, né, que vai fazer uma sessão de estudo, uma sessão mediúnica, que elas sirvam como obras. E quais são as obras que a gente usa, não precisam responder, né? Então, a utilidade dessas obras, Kardec, né, com muita assertividade, fez essas publicações. Quais são as conclusões que a gente pode chegar com essa pequena apresentação de hoje, né? Com o intuito de popularizar o espiritismo e tornar mais fácil e ágil a sua divulgação, Allan Kardec, sem prejuízo das obras fundamentais, redigiu uma série de opúsculos e os distribuiu por toda a França, em valores extremamente acessíveis à população interessada. Alguns deles tiveram várias edições e alcançaram expressivo sucesso, continuando a ser reeditado mesmo após a desencarnação de Kardec. E agora, a conclusão da nossa apresentação, lembrando aqui, por uma ordem cronológica, nós fizemos aqui a apresentação, uma breve biografia de Kardec, nós fizemos a apresentação do Livro dos Espíritos e da Revista Espírita, seguindo aí, né, 57 e 58, e o Livro dos Espíritos, primeira e segunda edição, né, bem lembrar bem, né, que é de 57 e 60, a Revista Espírita que nós fizemos uma segunda apresentação. Instrução prática sobre as manifestações mediúnicas, aliás,
sobre as manifestações espíritas, ela vai estar junto com a apresentação do Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns é praticamente uma continuação. Essa apresentação a gente ainda não fez. Hoje nós estamos fazendo o que é o Espiritismo, o Espiritismo em sua mais simples expressão, e o resumo dos fenômenos espíritas. Vocês podem notar aí que a gente vai parar, né, de 57 até 64. Logo em seguida vai entrar também o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu coloquei isso aqui no final só para a gente ir organizando um pouquinho, né, a nossa cabeça com relação à data, o que a gente está discutindo até agora. Bem, meus amigos, então a próxima apresentação que nós faremos, né, pela Sociedade de Estudos do Espírito e Fraternidade do Japão, será o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, começando, lógico, claro, pela instrução prática, né, dos fenômenos, das manifestações espíritas. Esses estudos, essas apresentações, elas são uma continuação da outra, e peço para quem estiver assistindo, acompanhando nossos estudos, que busquem sempre fazer o estudo dessas apresentações nessa ordem, que vai ficar até mais. O entendimento vai ser melhor, né? E aqui nós encerramos agradecendo, né, ao interesse de vocês. Espero que nós possamos continuar juntos nessa caminhada, fazendo esses estudos, fazendo essas pesquisas, porque hoje muita coisa nós já temos, né? Nós temos um volume de informações. E o que a gente está tentando é justamente fazer isso, organizar essas informações, para que a gente possa tirar o máximo proveito das mesmas. Olha, Mário, essa tua apresentação dos opúsculos foi extremamente importante, porque as pessoas nem têm noção que isso existe, né? E como eles fazem uma diferença, né, para quem quer saber de conhecer a doutrina espírita. E é verdade que todos, né, principalmente as pessoas que trabalham em livrarias, na casa espírita, né, tivessem a noção da importância desses opúsculos na recomendação quando as pessoas querem conhecer a doutrina espírita. Isso é de fundamental importância. As pessoas, por exemplo, que trabalham em atendimentos fraternos, quando alguém deseja conhecer alguma obra da doutrina espírita, esses opúsculos são os mais importantes, porque chega uma pessoa completamente que desconhece a doutrina espírita. Essas recomendações dessas obras é que são fundamentais, que elas são simples, elas são claras, elas são objetivas e de uma maneira tão clara na linguagem que Kardec vai falando. Né? Então, que isso seja, né, principalmente para ti, né, Clarice, que trabalha, é importantíssimo, né, a gente orientar as pessoas que vão à livraria querer comprar uma obra e querer conhecer a doutrina espírita, né? Eu lembro de uma vez uma amiga perguntou, botaram num grupo, olha, seria tão importante se tivesse uma obra para a gente poder orientar as pessoas, né? Porque antes ofereciam o livro dos Espíritos, o livro do Evangelho, e a pessoa não tem assim, muita clareza, até da linguagem, o que significa alma, o que é espírito, o que é perispírito, né? E a pessoa fica naquela confusão. E eu me lembro que me veio essa inspiração de dizer, tem essa obra pequenininha, né? O que é o Espiritismo? Que é uma pequenininha, né, objetiva e explica todas essas coisas. E espero que eles tenham adotado. Não sei se fizeram, mas seria assim muito bom. Para mim é muito importante essa observação, porque de fato, está escutando? Sim. Sim, Está ouvindo? ok. Porque, por exemplo, lá na casa onde. Alô? Ok, ok. Tá bem, Clarice? Pode prosseguir.
Ah, tá. Ali, o único livro que é distribuído para os assistidos que vão a primeira vez é o Evangelho. E o Evangelho é ainda naquele papel reciclável, que é muito feio, muito ruim ler naquele papel. E aí eu tô lembrando que tem guardado lá no baixo do armário lá da biblioteca alguns volumes que é o Espiritismo. Então amanhã mesmo eu já vou colocar esses volumes lá para frente na estante de doação, porque eu não havia pensado nisso. O default é entregar livro do Evangelho. Ok. Olha, para mim foi muito boa essa observação. Bom, Karina, que Faz bom. muito sentido. Primeiro começar com o que é o Espiritismo, sim. Obrigada. Muitas pessoas não fazem a divulgação por não conhecerem essas obras. E não é que não conheçam. Quando eu falo não conhecem, não é que elas não saibam que existe. Elas sabem. Mas elas não sabem, elas não conhecem a importância dessa obra. Por isso que quando nós começamos a pensar em reiniciar os estudos, fazer com essa profundidade, com calma, analisar cada obra, ver qual é a importância. Porque eu já tinha falado várias vezes para as pessoas, quando a gente estava na sede antiga, lá em Toyohashi, nós tínhamos um número até considerável de pessoas que iam. E eu sempre falava, quando para as pessoas que às vezes estavam ali na biblioteca no modo de falar, que era uma estante de livro, né? Então muito se dava romance, se dava não sei o quê, e aí a gente chamava atenção, né? Porque o romance não é muito adequado para você fazer um estudo mais profundo, né? Não tem problema nenhum em ler romance, mas para a gente se aprofundar um pouquinho mais, aí a gente recai nesse erro, né? Tem que dar um livro qualquer, o Evangelho. Mas isso também não deixa de ser uma espécie de pensamento ainda não só dogmático, como prosélito, né? Porque você quer que a pessoa interprete o Evangelho à moda, né, do Espiritismo, segundo o Espiritismo. Então, o primeiro passo é a gente entender o que é o Espiritismo. Aí você vê o trabalho que Kardec fez. E tem edições que são lançadas pela FEB, lançadas pela LAC, né? E também com traduções do Herculano Pires, que pelo fato dessas obras serem pequenas, eles lançam essas obras todas num livro só, tipo três em um. Mas aí você vê como é acessível, né? Qualquer um pode comprar, essas obras são muito baratas. E se você compra numa quantidade maior, elas ficam muito baratas, né? Então você vê aonde que Kardec pensou. É fundamental a gente conhecer essas obras. Nilson, Não, esse até não tem, mas é uma coisa que eu posso comprar e doar, entendeu? Ah, Começar a introduzir aí a ideia, né? Porque muito bom. olha, é muito importante. Porque... um tempo já tem um tempo atrás, eu entrei em contato com algumas editoras, como a M Editora. Você entra em contato, se você tem uma representação numa casa espírita, você pode entrar em contato e pedir doação. Ah, Às vezes eles vão doar livros que está sobrando lá, entende? Né? Mas o que a gente queria eram os livros da codificação, e nem sempre eles podem doar, porque eles também, né, eles também precisam. Mas eles podem te dar um desconto, mas tem muitos casos aí que, se você garimpar bastante aí pela internet, atrás de editoras, como esses livros são muito, o custo dele é muito baixo, né? Talvez eles até tenham sobrando lá, porque quem que compra esses livros? A maioria nem conhece esses é livros. verdade, Então, às vezes, se você é pede uma verdade. doação, no passado eu fiz isso bastante, né? Mas nem sempre dava certo, né? Por quê? Porque eu estou no Japão. Aí a gente tem que pagar o frete e tal, né? Então,
É, Agora, dependendo da quantidade que vinha, a gente comprava. Comprava sim. A gente recebia uma parte de doação, né? Mas talvez você aí no Brasil seja mais fácil, né? exato, É é mais fácil de verdade. você ter acesso à doação, porque, ó, é como eu Eu vou, falei, o custo é muito baixo desses livros, né? vou tentar a doação, muito melhor. Mas muito boa a sua apresentação, viu? Rica novamente em detalhe, né, Mário? Trabalho árduo o seu e admirável. Na verdade, é assim, as informações estão todas aí. Né? Agora, dá trabalho? Dá. Por quê? Porque eu simplesmente não pego uma Ah, o trabalho. informação e não coloco, né? Ah, olha, Exato. as fontes bibliográficas aqui, né, que eu sempre falo que eu vou colocar e acabo não colocando. Mas, por exemplo, nós sabemos que vocês conhecem o ACOL, Allan Kardec Online, né? O curador desse museu é o Adair Ribeiro. O Adair Ribeiro, por exemplo, eu acredito que seja só ele que tem todas as edições originais do Livro dos Médiuns. E o bom é que todo acervo que ele tem, ele coloca à disposição. Então, tem muitos pesquisadores que estão se beneficiando desses documentos, né? Então, eu já citei o Luiz Jorge Lira Neto. Olha, tem uma pancada de gente trabalhando, eu diria até que é em silêncio, né? E esses trabalhos estão sendo publicados, inclusive nas universidades. Não só aqui está as cartas de Kardec, né? Mas tem bastante contribuição. Agora, a gente tem que garimpar e a gente também tem que ter o cuidado de verificar as fontes. Porque senão a gente pega uma notícia e replica sem verificar. A gente tem que ter esse cuidado. Esse é o trabalho, né? Então, às vezes, eu já pego, entre aspas, mastigado, mas eu entro no site. Na primeira apresentação, eu só não consegui entrar no site lá de Genebra, porque eu nem sabia onde apertar o botão, né? E tinha que se registrar, e eu digo, não, vou deixar isso quieto. Mas a Biblioteca da França, tem vários arquivos, e, olha, é maravilhoso. Porque você começa a lidar com as obras originais. E o francês, para você fazer uma tradução, precisa ser perito. Mas mesmo para gente que não domina a língua, que a gente tem arranha um pouco, como é uma língua de origem latina, não é tão difícil assim de pelo menos você fazer algumas comparações. Né? E isso te surpreende, porque você está lidando com as obras originais de Kardec. Tendo conhecimento, né? Você sabe que tipo de livro você pode divulgar. Então, às vezes, as nossas prateleiras na Casa Espírita estão recheadas de desinformações e de livros para distrair, não um livro para instruir. Quando nós começamos a fazer os nossos estudos e estruturar a Casa Espírita, porque no começo a gente começou como todo mundo começa. A nossa Casa Espírita é os moldes das casas comuns, né, estudando através de apostila, e com o tempo a gente percebeu que a gente não ia chegar em lugar nenhum. Fora do que, toda vez que a gente lia uma obra de Kardec, a gente tinha problema com as apostilas. Eu já contei isso diversas vezes aqui. Né? Nós chegamos a um ponto, eu só ia devagar porque eu não sabia se eu estava certo também. E eu tomei uma decisão junto com. Quando eu falo eu tenho essa péssima mania de me achar, né? Eu sou muito chato, né? Eu acho que quando eu falo eu, me perdoe, eu não sou nada sozinho. Quando eu falo eu, estou falando em nome da sociedade, né? Eliane, Marta, que são meu braço, minha perna, minha cabeça. Então, quando nós começamos a trabalhar lá na Casa Espírita, nos veio aquela intuição: vamos tirar tudo que é romance daqui. Me deu uma dorzinha no coração, porque eu falo, será que está certo? Será que não é preconceito? Sabe? A gente analisa essas coisas. Mas nós chegamos à conclusão que nós deveríamos, sim, colocar livros mais adequados. Colocar livros sobre filosofia, colocar livros pertinentes ao raciocínio. Muita gente falava, mas foi o romance que me trouxe aqui. E eu uso sempre Paulo de Tarso. Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Quando eu era menino, eu tomava leitinho materno.
Homem, como sou, preciso de proteína. Então, se já te trouxe até aqui, ótimo. Vamos estudar agora o que é doutrina espírita, né? Para que a gente possa entender finalmente o que é. E não são essas obras que vão te dar a base, né? Como eu falei, o Espiritismo não tem index. Você pode ler tudo e qualquer coisa, mas eu vou te dar um conselho, se você me permite. Leia primeiro o que é o Espiritismo, para você ter uma base de julgamento. Porque hoje em dia, ó, eu acredito que isso aconteça com vocês. Antigamente eu pegava um livro e eu tinha que ler o livro inteiro para poder fazer um julgamento. Hoje, com tanto estudo que a gente tem, você lê o prefácio, lê alguns capítulos, você fala, não vou perder tempo com isso aqui. O que eu falei para a moça foi, estuda primeiro, mas não, sabe? Porque senão você está querendo entender uma coisa que já é complexa. E você lê outra coisa que vai te trazer conceitos que vão confundir tua cabeça. Não é verdade? Né? Mas não existe proibição nenhuma. Então a gente decidiu que a gente tiraria os livros, lógico que não ia jogar fora o livro, né? A gente guardou em outro local. Se alguém pedisse um romance, a gente dava, não tem problema. Tinha Zíbia Gasparetto aqui no Japão é brincadeira. É caixas e caixas de livros que a gente recebe de doação. Eu tinha mais de 500 livros aqui, a maioria é a Zíbia Gasparetto, né, de doação. Então, nós tiramos tudo da Casa Espírita e colocamos os livros de Kardec, colocamos livros de filosofia, colocamos outras obras que são pertinentes, né, ao nosso conhecimento. E o espírita, eu acredito que o espírita ele não deva ser, né, não, tenha, não pode ter uma mente obtusa, né? O espírita ele tem que ler de tudo e passar pelo crivo da razão tudo que ele lê também. Então, não existe uma coisa que é proibida. Agora, a gente está numa casa espírita como responsável da divulgação do espiritismo. Olha, parece que não, mas é uma baita de uma tarefa. Às vezes a pessoa está lá no centro espírita procurando qual é a minha missão. Você está na biblioteca, já sabe qual é a tua missão, né? Você está lá na lanchonete, você sabe. Então, a gente fica procurando missões grandiosas e, na verdade, dentro de uma comunidade, a gente tem um papel importante ali. E muitas vezes a nossa opinião, para algumas pessoas, são importantes. Então, a gente tem que cuidar dessas opiniões, dessas informações. Então, nós retiramos os livros, procuramos fazer esse trabalho lá. Agora, como a Nilce falou, e todos vocês concordam, pega o livro dos Espíritos, com aquele vocabulário. Há uma coisa curiosa aqui, que eu estava ouvindo um pesquisador falar sobre as traduções. Ele chamou a atenção para um ponto que eu achei muito curioso e que eu já tinha ouvido também outros falarem. Mas talvez a forma como ele falou ficou mais claro para mim. Ele falou assim, ó, as traduções elas são difíceis de fazer do francês do século XIX. Isso é ponto pacífico. Tá. Só que tem um problema com Kardec, com Rivaio, né? Rivaio usa um francês erudito, que é a mesma coisa que você pegar, por exemplo, uma obra, você pegar uma língua portuguesa do século XIX, com alguém daquele tempo escrevendo com um português erudito do século anterior. Então você tem mais uma dificuldade aí, que é traduzir Rivaio, porque ele já era, por si próprio, pela sua característica, um erudito. Então o francês dele é mais difícil ainda de traduzir. Aí você pega o livro dos Espíritos, você tenta fazer uma tradução mais próxima do original. Não tem como você escapar de um vocabulário mais erudito, eu diria, né? Mais rebuscado. E muita gente não está acostumada com aquele palavreado ali. Mas hoje a tecnologia é tão boa que se você tiver um tablet e você colocar o dedinho em cima, você tem a opção de ir para dicionário, né? Ainda temos essa facilidade hoje. Então, estudar, ele requer realmente um esforço da parte de quem se propõe a fazer isso. Você vê que a introdução é uma lição, né? Muitos falam que querem, mas poucos
tem tempo para isso, ou disposição para fazer isso, né? Muitas das questões, as pessoas só chegam te bombardeiam com perguntas, mas será que elas estão interessadas em estudar, né? Ou elas querem tudo pronto, né? Isso é um vício que nós adquirimos ao longo dessas encarnações, é, sob o jugo de uma instituição dogmática. Porque como você não podia questionar, vinha tudo mastigado. Você tinha o catecismo. E o espiritismo pressupõe que você tenha que pensar para você adquirir autonomia. Bem, vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Da minha parte, eu só tenho a agradecer, que esse grupo, para mim, é uma luz, é um estímulo para que a gente continue a estudar e essa vontade de compartilhar esses conhecimentos. Peço a caridade de vocês de me corrigir a cada vez que eu estiver equivocado ou que eu tiver uma postura que não condiga com a nossa fraternidade aqui, eu aceito as admoestações sem muitas cerimônias. Agradeço de coração a todos vocês, mas, sobretudo, agradeço a Deus a oportunidade desta reencarnação, a oportunidade de reencontrar velhas almas, velhos amigos que não estão só nesse grupo, nos acompanham nos estudos paralelos, os bons espíritos que nos acompanham sempre nesse grupo, com os mentores de cada um de vocês. Que nós possamos formar uma família e que sigamos fraternalmente, todos juntos, em busca dessa verdade que tanto Jesus e até através de Kardec nos tentam fazer com que a gente entenda qual é o reino de que Jesus estava falando. Meu reino não é deste mundo. Que nós pensemos e meditemos nas frases e nas palavras de Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.